O chamado. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estarei orando para que vocês tenham um abençoado dia na presença do Senhor. E aquilo que você está buscando esteja exatamente também no coração de Deus. Vamos estudar João no capítulo 1, dos versículos 30 ao 45. Lerei apenas alguns. Contudo, antes de lermos a palavra santa do Senhor, gostaria de convidar você a estar conosco no canal. Serão bem-vindos, assim como curtir, comentar. Vamos então agora estudar a santa palavra do Senhor. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Irmãos, nos textos acima, João entendeu que o chamado de cada um é diferente, mas todos eles passam pelo crivo de Jesus, pela avaliação do Mestre. Os dois discípulos de João seguiram imediatamente Jesus, porque João Batista falou que ele era o Messias esperado. Seu chamado já foi imediato. E André, irmão de Pedro, conhecemos também por Simão, era um desses discípulos, e que Jesus, os vendo, logo examina, avalia a fé deles e pergunta o que eles querem. E sem gaguejar ou bambear, André e o outro discípulo de João nem responde à pergunta de Jesus. Tinham ciência do seu chamado e ainda o questiona, querendo saber onde Jesus morava. Outras traduções diz onde ele iria pernoitar. Parece uma pergunta sem lógica, não é verdade? Mas foi um sinal de fé. Era como se eles soubessem que seriam aceitos de imediato, pois realmente seus corações e mentes já estavam na retidão, em busca tanto do Senhor e tinham o chamado de Deus. Imagine comigo, você está seguindo um líder e ele perguntar o que você quer. Ficaria firme ou tu sairias correndo, ficarias com raiva? Qual seria a tua reação? Exatamente neste momento de tua reação mostra o teu chamado. Quantos estão na igreja local e por causa de intrigas, por causa de bobagens, não querem mais servir a Deus? Põe a culpa na igreja, no irmão, no pastor que não visita. Isso mostra que não foram chamados, pois os que são chamados por Deus, estes continuam fazendo a obra dele. Podem até sair da igreja local, mas continuam firmes com Jesus em sua obra. Já o chamado de Simão, irmãos, a quem Jesus deu o nome de Cefas, ou seja, Pedro. O próprio Senhor já conhecia seu coração e determinou a mudança do nome, pois seria ele, Pedro, o líder da igreja primitiva. Esse era o chamado dele. Pedro então larga tudo naquele momento quando Jesus o chama, e o que estava fazendo não importava mais para ele, e foi logo seguir a Jesus junto com seu irmão André. Pelas palavras de João, Filipe seguia Jesus e foi ao encontro de outro que já tinha seu coração voltado ao Messias.
Estava Filipe ansioso, seu chamado era certo, era um chamado de pregação. Ele esperava o Messias e Filipe já foi direto e disse que o havia encontrado. Exatamente o que eles antes conversavam, algo comum entre o bate-papo daquela época. E já até expressou sobre o que os profetas escreveram, assim como Moisés. Ou seja, irmãos, eles eram buscadores da verdade e estudavam as Escrituras, o Pentateuco, os profetas, os salmos. Seu chamado era ser um grande pregador. E nesses textos todos concordam que Jesus de Nazaré era o Messias esperado, isto é, todos foram chamados por Deus. Enfim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, a certeza do nosso chamado, assim como foi desses 4 que nós estudamos no texto, é exatamente estarmos com Jesus agora, e isso continua desde a origem, ou seja, o início da nossa conversão. O sinal do nosso chamado é mantermos essa mesma comunhão, fé, alegria, entusiasmos que desde o início da conversão tínhamos e ainda é crescente até a data atual e futura. O sinal do nosso chamado, irmãos, é continuarmos com Jesus até o fim de nossas vidas. E é exatamente isso que vemos tanto nesses 4 discípulos que o texto expressa, que seguiram Jesus e foi aceito, assim como todos os apóstolos que ficaram com o Mestre até o final da vida deles. Este é o verdadeiro chamado, irmãos. Muitos chamam esse chamado de predestinados por Deus. Todos eles tinham em comum um chamado, mas o que pode significar ter um chamado? Eu posso acrescentar que todos os chamados eram buscadores da verdade. Todos os chamados tinham um coração voltado a uma vida de retidão. O mais importante era que todos os chamados foram enviados por Deus a Jesus, e o Senhor ficou com todos os que o Pai lhe deu. E nós, o que podemos dizer, irmãos? Somos chamados por Deus? Conseguiu aprender algo com os primeiros chamados por Jesus? Você se sente chamado por Deus? O que então tens feito neste teu chamado? Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de chegarmos à Tua presença em nome de Jesus. Agradeço, Deus, pelo chamado que o Senhor fez à minha vida, pelo chamado que o Senhor colocou junto da minha família, eu posso levar a Tua palavra a ela, pelo chamado que o Senhor colocou para nós expressarmos também agora nesta rede social. Pai, quero entregar a cada meu irmão, minha irmã e os ouvintes que estão conosco, que eles busquem o seu chamado, que eles entendam que ser chamado pelo Senhor requer estarmos na Tua presença desde o início da conversão até agora, Pai. O verdadeiro chamado, ele não foge, ele não se afasta. Ele sabe que independente do que aconteça no mundo, ele permanece com o Senhor. Independente do que aconteça com sua família, com sua igreja local, com o seu pastor, com os irmãos, com aqueles que eles tinham um grande apreço e fizeram algo errado, como estamos vendo na atualidade, líderes que estão pecando, que estão errando, e isso os chateiam, Pai, que eles entendam que ser chamado é dar continuidade. Independente do que outros façam, eles permaneçam na Tua presença. Não há desculpa. Não colocamos desculpa nos nossos pais, não colocamos desculpa nos nossos cônjuges, não colocamos desculpa nos nossos filhos, não colocamos desculpa na sociedade, nos políticos. Não. Permanecemos fiéis e firmes em Tua presença. Esse é o verdadeiro chamado. Então, Deus, obrigado por esse momento de oração e deixo cada um deles, dos chamados, na Tua presença, ó Deus, que eles sintam isso, que é necessário permanecer contigo. Pai, obrigado por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.